Olá a todos os irmãos e irmãs, olá a todos que nos acompanham mais uma semana através dos nossos canais de comunicação. Nós nos reunimos mais uma vez de forma online para podermos compartilhar a palavra do Senhor. Nós sabemos que a volta aos cultos foi liberada nessa última semana, mas queremos nos resguardar um pouco mais, tomar a nossa decisão da volta aos nossos cultos com muita sobriedade. Temos olhado em relação aos números de casos na nossa cidade, temos olhado para o índice de transmissão e, em cima disso, nós decidimos esperar um pouco mais. Estamos ansiosos por voltar a nos reunir presencialmente. Sabemos que a igreja foi feita por presencial, para congregar, para se reunir, mas queremos fazer isso com segurança, no momento adequado. Ore por nós, ore para que Deus nos dê sabedoria para isso. Estamos vivendo dias difíceis, dias de muita angústia sobre a terra, dias difíceis na nossa cidade, na nossa região, mas queremos cooperar para que essa pandemia possa passar logo e nós possamos nos reunir. Uma das revistas mais famosas dos Estados Unidos, a revista Times, estampou a seguinte matéria na sua capa, em uma de suas capas no final do ano passado: 2020, o pior ano de todos. Esse artigo foi escrito por uma cineasta chamada Stephanie Zachary, e ela diz que se 2020 fosse um filme, ele seria daquele tipo de filme que nós pararíamos de assistir nos 20 primeiros minutos. E ela justifica isso tomando em base toda essa pandemia que nós estamos vivendo, aliado a isso a crise econômica, a crise social, especialmente nos Estados Unidos, onde ano passado teve muita convulsão social e grandes desastres ecológicos. Lendo a matéria dela, algo que me chamou a atenção é que no final da matéria, apesar de todo o seu tom pessimista, de toda a sua fala bem negativa sobre o ano de 2020, ela terminou a matéria acenando para uma possível esperança em 2021. Ela termina a matéria dizendo algo do tipo: a vida nem sempre é um belo nascer do sol, e às vezes nós passaremos por longos momentos de escuridão antes que a aurora volte a brilhar novamente, antes que o sol possa voltar a brilhar novamente. Talvez para muitos de nós, 2020 realmente tenha sido o pior ano de nossa história, o ano mais difícil da nossa história. Talvez alguns não concordem, para alguns talvez tenha sido um ano bom, mas a realidade é que nós vivemos dias difíceis. E assim como essa mulher, Stephanie, nós tínhamos a esperança de que 2021 seria um ano ao menos um pouco melhor do que 2020. Nós estávamos nutrindo a esperança de que, em relação a toda essa pandemia, em toda essa questão social, nós teríamos um ano diferente do ano passado. E, na verdade, quando nós olhamos para o nosso cenário atual, para o cenário especialmente do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, nós nos encontramos hoje no pior momento desde que começou a pandemia. Existe um provérbio de Salomão que diz assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo que se realiza é a árvore da vida. A esperança que se adia faz adoecer o coração. E eu sei que existem muitas pessoas, muitos de nós, que estamos com o coração doente, com o coração machucado, por não vermos realizado aquilo que nós desejávamos. Talvez você que me ouça está lutando hoje para manter a esperança no seu coração, a esperança viva, para que essa esperança não se apague. Está lutando com a descrença de que dias melhores podem vir ou não. Nós ouvimos sempre, estamos acostumados a dizer, quando conversamos sobre a questão da pandemia, nós sempre falamos: vai ficar tudo bem, logo as coisas vão voltar ao normal. Estes são desejos naturais, normais do nosso coração. Todos nós queremos que isso aconteça. Todos nós desejamos voltar a uma normalidade. Mas a realidade é que nenhum de nós temos uma certeza absoluta de quando e como as coisas serão daqui a um tempo, quando as coisas voltarão ao normal, como será o final do ano de 2021, a segunda metade, como será o ano de 2022,
Eu não quero ser pessimista de maneira nenhuma, mas a verdade é que nós precisamos de algo sólido, uma esperança real, uma âncora, que não nos deixe ficar à deriva no mar das circunstâncias. E pensando nisso, eu gostaria de te convidar a olhar comigo hoje num texto que Paulo escreveu aos Romanos, um texto curtinho, está em Romanos capítulo 12, versículo 12, quando Paulo diz assim aos Romanos: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. 3 conselhos, que na verdade são 3 imperativos que Paulo dá para aquela igreja em Romanos. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Nós dividimos isso em 3 partes. Nessa semana nós falaremos da primeira parte, alegrem-se na esperança. É o primeiro conselho de Paulo, é o primeiro imperativo de Paulo àquela igreja. Alegrem-se na esperança. É interessante notar que Paulo não pede aos irmãos de Roma para manter a esperança. Paulo não fala: Romanos, guardem sua esperança. Paulo, ele chama os seus irmãos a algo ativo, a alegrar-se na esperança. Nós precisamos nos perguntar primeiramente, de que esperança Paulo está falando? Qual que é a ideia de esperança dentro do contexto de Paulo? Precisamos analisar essa realidade. A Bíblia, a ideia da Bíblia de esperança, especialmente no Novo Testamento, é muito diferente da ideia de esperança de nós, cidadãos do século XXI, no mundo ocidental. Hoje, quando nós usamos a palavra esperança nos nossos dias, normalmente nós estamos nos referindo a um estado emocional de desejo do nosso coração, algo que nós gostaríamos que acontecesse. Esse é o nosso resumo de esperança. Por exemplo, quando o campeonato brasileiro começa, quando o campeonato de futebol começa, nós podemos ter esperança de que o nosso time vença, mas essa esperança pode nunca se concretizar, especialmente se você for vascaíno como eu, dificilmente vai se realizar, você vai ficar sempre na esperança. Agora vamos falar de uma esperança que talvez seja mais palpável, seja mais tangível. Nós temos esperança de que os nossos dias melhorem. Todos nós esperamos por isso. Eu, como pastor da Igreja do Redentor, e eu creio que pastores espalhados ao redor do Brasil e do mundo, esperam ver suas igrejas se reunindo novamente. É uma esperança. Eu tenho esperança de que nós possamos, em breve, talvez ver as nossas crianças correndo pela igreja. Um momento de culto onde irmãos se abraçam. Eu creio que ninguém nunca mais vai reclamar quando o pastor falar e vira para o lado e fala para o seu irmão, abraça o seu irmão. Aquilo que as pessoas reclamavam, nós vamos fazer com alegria. É isso aí, meu irmão, abraço. Nós temos esperança pela volta dos nossos cultos, por dias melhores, cultos sem máscaras. Você certamente nutre esperança, talvez, de voltar a reunir com sua família, com seus amigos, sem medo. Todos nós temos alguma esperança. O ponto é, essa esperança não é uma certeza, é um desejo do nosso coração. Esse não é o tipo de esperança da qual Paulo está falando quando ele fala, alegrem-se na esperança. Você não pode ler esse conselho, esse imperativo de Paulo aos romanos, como se Paulo chegasse ali aos romanos e falasse, romanos, eu sei que está difícil, mas se alegrem, vamos, ânimo, força, vai dar tudo certo no final. Se não deu certo é porque não chegou no final, vai dar tudo certo. Você não pode ler essa frase de Paulo sobre alegrar-se na esperança como uma frase que você lê num livro de autoajuda. De maneira alguma. Aqui nas palavras de Paulo, a visão de esperança tem profundidade, tem solidez. A esperança de que Paulo fala, de que o Novo Testamento fala, que a Bíblia fala, é uma certeza. Ela é fundamentada. Ela não é, de maneira nenhuma, um talvez. Então, de que esperança Paulo está falando? Uma vez que nós percebemos que a esperança que Paulo fala não é um simples desejo, é uma certeza. Para nos ajudar a responder sobre que esperança Paulo está falando, eu gostaria de ler com vocês um texto que se encontra em 1 Pedro.
O apóstolo Pedro, quando ele escreve a sua primeira carta, Pedro, que era chamado de o apóstolo da esperança. Pedro, ele escreve a sua primeira carta para uma igreja que está passando por momentos de tribulação e sofrimento terríveis no primeiro século. Uma igreja que está espalhada em diferentes lugares do Império Romano. Irmãos que estavam desencorajados e tristes, talvez como nós hoje. Irmãos que estavam perdendo muitos de seus bens por causa da perseguição religiosa. O contexto histórico nos mostra que muitas pessoas naquele tempo, muitos cristãos que haviam herdado terra dos seus antepassados, herança dos seus antepassados, eles estavam perdendo essas terras devido à perseguição religiosa. Muitos deles estavam tendo as suas posses destruídas pelo Império Romano, saqueadas, invadidas. E para piorar, as suas plantações estavam sendo invadidas por pragas de gafanhotos e fungos, de onde vinha o seu sustento. E aí você pega todo esse cenário e, para piorar, havia uma perseguição onde vidas estavam sendo ceifadas. Pessoas estavam morrendo simplesmente por se dizerem cristãs. Você pode imaginar o coração dessas pessoas. Elas não tinham certeza em relação às suas posses, em relação ao seu sustento, e em relação ao seu amanhã. Elas não saberiam se estariam vivas ou não amanhã. Muitas delas estavam perdendo parentes, amigos, por causa da perseguição religiosa. Um cenário possivelmente muito pior, ou um tanto pior do que o nosso hoje. E para esses que estavam sofrendo, Pedro escreve a sua primeira carta. E ele fala assim do versículo 3 ao 6. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante que no meio de toda essa dificuldade, Pedro começa louvando o nome do Senhor. E ele continua dizendo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo de dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, Pedro está falando, para vocês, igreja, que mediante a fé são prometidas pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último dia. Aí Pedro finaliza, nesta esperança, Pedro fala, vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. A esperança de que Paulo fala e a esperança de que Pedro fala, o primeiro ponto é que é uma esperança viva, não é uma esperança morta, é uma esperança real. O termo usado por Pedro aqui para esperança é uma expectativa ansiosa e confiante. A esperança do cristão, ela não é apenas viva, ela é vívida. Ao contrário da esperança de que o mundo, do que o presente século oferece. Nós muitas vezes podemos tentar encontrar esperança em poder, em dinheiro, na economia, mas nada disso sustenta a nossa esperança, porque não são coisas vivas, são coisas criadas. Agora, a esperança do cristão, ela se baseia na ressurreição de Cristo, na verdade de que o nosso Deus está vivo, e uma vez que o nosso Deus está vivo, e Ele é vivo, Cristo está ressurreto. Na semana passada nós celebramos a Páscoa, Cristo ressurgiu de dentre os mortos. Pedro está falando, porque Cristo está vivo, a esperança de vocês, ela é viva. A esperança viva do cristão tem um nome, Jesus Cristo. E todo aquele que é nascido de novo, Pedro está falando, todo aquele que é nascido de novo, todo aquele que é regenerado, recebe o selo do Espírito Santo. Quando nós nascemos de novo, quando nós nascemos do Espírito, nós somos selados, nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos o fruto do Espírito e juntamente com ele as virtudes cristãs. As 3 virtudes que Paulo fala, fé, esperança e amor. Então o cristão que é nascido de novo, ele é naturalmente uma pessoa esperançosa, porque ele tem a esperança no seu Senhor. Pedro vincula a regeneração a uma viva esperança. E de que esperança que Pedro está falando?
Pedro fala, a esperança de uma herança que jamais poderá se corromper, perder o seu valor. Perceba o que Pedro fala, aquelas pessoas estavam perdendo as suas posses, elas estavam perdendo parte do seu dinheiro, elas estavam perdendo talvez até a vida de pessoas queridas, e Pedro fala assim, olha, tudo isso é corruptível, as suas terras, os seus bens, tudo que vocês têm é corruptível. Mas Pedro fala, vocês têm uma herança de outro lado que é incorruptível, não se perde, não se macula, ninguém pode tirar, por quê? Porque ela é guardada pelo próprio Deus. Pedro desafia aqueles cristãos que estavam abatidos, no meio das suas dificuldades, a colocar a sua fé e a olhar para algo que estava guardado para eles, que era muito maior do que eles já possuíam. Talvez uma aplicação pessoal para nós. Quantos de nós não estamos perdendo coisas nessa pandemia? Talvez financeiramente, quantos de nós já não estamos vendo coisas que nós construímos indo por água abaixo? Perdendo renda, perdendo pessoas. Dói, é difícil, mas o que Pedro nos lembra é que nós temos uma herança incorruptível nos céus, guardada pelo poder de Deus, Pedro fala. Pedro quer lembrar os seus leitores, e é o que nós precisamos nos lembrar, de que a nossa pátria não é aqui. Somos peregrinos, somos forasteiros, estamos de passagem. E Jonathan Edwards, talvez um dos maiores teólogos da América, um homem que tinha uma mente brilhante e um coração em chamas, ele falava, Senhor, ilumina minha mente, mas coloca fogo no meu coração. Ele tinha uma oração que ele fazia constantemente, que nós precisamos fazer. Ele orava, Senhor, estampa a eternidade diante dos meus olhos, não me deixe esquecer que eu sou peregrino nessa terra. Muitas vezes o problema é que nós nos apegamos demais a essa terra e esquecemos que nós aqui estamos de passagem. Moisés, ao escrever o Salmo 90, Moisés que viveu 120 anos, ele fala, a vida do homem é um sopro. O que é a vida do homem? Nós estamos de passagem, nós somos peregrinos, nós somos forasteiros. E o que Pedro está querendo lembrar, aqueles irmãos que estavam sofrendo, olha, por mais que vocês estão sofrendo nesse momento, por mais que vocês estão perdendo as suas posses, por mais que vocês estão sofrendo perseguição, tem algo que Deus deu para vocês que não pode ser tirado de maneira nenhuma, que é a salvação em Cristo. A salvação em Cristo. Para muitos, talvez, uma loucura, uma ideia escapista, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. E Pedro, então, quando ele apresenta esse cenário, olha, vocês estão passando tribulação, vocês estão sofrendo, vocês talvez estão desesperançosos. Pedro fala, olha o que vocês têm, olhe pela fé o que vocês têm. Pedro fala diante disso, então exultem. Pedro termina falando, exultem, exultem. Se lembre da esperança que vocês têm. Pedro faz o mesmo convite que Paulo. Paulo fala, alegrem-se na esperança. Pedro termina falando, exultem nessa esperança viva que vocês têm. Por que o cristão pode se alegrar diante das tribulações? Porque nós temos esperança. A esperança é o combustível da alegria. Guarde isso, a esperança é o combustível da alegria. Se falta muitas vezes alegria ao nosso coração, porque nós temos nos esquecido da esperança que nós temos. E todo cristão nascido de novo, ele tem essa esperança no coração. Por mais que dificuldades nos alcancem, nós temos a esperança viva dentro do nosso coração. E a esperança que nós temos para o amanhã, ela nos socorre hoje também. Então Pedro e Paulo, eles estão dizendo a mesma coisa. Por mais que vocês estão passando por um momento de tribulação, por mais que os dias estão sendo difíceis, alegrem-se. Alegrem-se, porque essa tribulação, ela é leve, ela é momentânea, comparada a tudo aquilo que Deus tem prometido para vocês. Não tem como não se lembrar de quando Paulo escreve aos 2 Coríntios, que ele fala assim, por isso não desanimemos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior
se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Ouça as palavras de Paulo agora. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Está passando por tribulação? Nós estamos passando por tribulação? Sim. Não negamos. A Bíblia não nega a tribulação para os cristãos. Mas ela fala que a nossa leve e momentânea tribulação, se comparada a tudo aquilo que está reservado para nós na eternidade, ela é pequena, ela é leve. Paulo continua dizendo, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas olhamos para que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Acho que mais do que nunca, nós precisamos pedir a Deus olhos espirituais. Precisamos pedir a Deus que abra os nossos olhos da fé, para que nós possamos ver e ouvir muito além do que nós percebemos no nosso dia a dia. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O cristão não pode ser guiado pelo que ele vê, o olhar natural. O cristão, ele precisa ser guiado pela sua fé. Pela sua fé. É através da fé que Pedro fala que esses irmãos vão obter tudo isso, mediante a fé. Isso tudo está guardado, é seus, mediante a fé. Vocês podem acessar isso através da fé, por meio da fé. O que é fé? Fé é a certeza daquilo que esperamos. É a prova das coisas que não vemos. O autor de Hebreus vai falar. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A nossa esperança, a minha esperança, a sua esperança, a esperança de quem está em Cristo, não é uma superstição, vai dar tudo certo. Não é uma quimera, não é um simples desejo do coração. Nós temos esperança no amanhã, porque temos fé em Deus e na sua palavra. Esperança sem fé vira um simples desejo. Esperança sem uma fé verdadeira é uma esperança vã, é uma esperança inútil, fútil. A esperança do cristão está associada à sua fé. Não tem como separá-la. A fé que temos em Deus sustenta a nossa esperança. O teólogo e pastor americano R.C. Sproul, ele fala algo muito interessante nessa relação entre fé e esperança, quando ele diz que, num sentido real, a esperança é a fé aguardando o cumprimento das promessas. A esperança é a fé aguardando o cumprimento das promessas. Essa esperança, essa fé, elas é que têm mantido cristãos ao longo da história no momento de tribulação, diante das dificuldades. É ela que muitas vezes permitem que nós possamos nos alegrar nesses momentos. A esperança e a fé no Senhor, uma esperança fundamentada na fé que nós temos no Senhor. Nós somos rodeados por pessoas, por nuvens de testemunhas, por pessoas que muitas vezes estão sofrendo, mas que mantêm a sua esperança no Senhor. Eu gostaria de terminar essa mensagem contando uma história de um homem real, de um homem que viveu alguns séculos atrás, que sempre que eu leio a história dele, essa história mexe muito com o meu coração, porque foi um homem como eu e como você, que tinha sua fé no Senhor, mas que passou por grandes tribulações em sua vida. Mas a sua fé, a sua esperança na palavra de Deus, permitiu que ele ainda assim se alegrasse diante dessas tribulações. Esse homem se chama Horatio Spafford, um homem muito bem-sucedido, que viveu em Chicago no século XIX. Esse homem era um homem temente a Deus, um cristão piedoso, e ele destinava boa parte das suas riquezas para o reino de Deus. Ele foi um dos maiores investidores em missões do seu tempo, patrocinou viagens do evangelista Moody por todo o mundo.
Mas isso não livrou esse homem de passar por grandes tribulações. Como muitas vezes nós vemos pessoas falando que se você servir a Deus, você está imune às tribulações dessa vida. Isso não é uma ideia bíblica de maneira nenhuma. E chegou um momento na vida desse homem que a primeira grande tribulação o atingiu. Ele perde o seu filho com 7 anos. Um menino ainda de 7 anos. E aquela perca, ela atingiu a sua família. Entristeceu o seu coração, entristeceu o coração da sua esposa e das suas 2 filhas. Diante daquela dor, daquela situação, esse homem decide então comprar passagens para a Europa, para fazer uma viagem, para refrescar a sua cabeça, juntamente com a sua esposa e com as suas filhas. Então, uma semana antes dessa viagem, acontece um grande desastre em Chicago, o maior incêndio da história de Chicago. Dizima 1/3 da cidade, muitas pessoas mortas, muitas pessoas perderam tudo, muitos irmãos da fé de Horácio ficaram sem uma provisão. Então esse homem decide ficar na cidade, ele chega para sua esposa e para suas filhas, fala: vocês vão na frente, a passagem está comprada, vocês vão, eu vou ficar aqui para socorrer, para ajudar essas pessoas que estão sofrendo, e depois eu irei. O que ele não sabia era que ainda uma grande tribulação estava por atingi-lo. No dia 1º de dezembro de 1873, ele recebe um telegrama da sua esposa com uma única frase: salva, porém só. Nessa viagem da sua esposa com suas filhas, o navio a qual elas estavam sofre um naufrágio no Atlântico Norte, e as suas 2 filhas, elas morrem nesse naufrágio. A sua esposa agora estava internada em Liverpool, sozinha. Na semana seguinte, então, Horácio decide fazer viagem, ir até a Inglaterra para ver a sua esposa, para cuidar de toda a situação. Quando ele está no navio, de certa altura da viagem, o capitão vira para ele e fala: foi nesse local que aconteceu o naufrágio do barco da sua esposa com suas filhas. Então aquele homem, naquele momento, ele vai até a proa do navio, e ele, que não era um grande teólogo, era um comerciante, um advogado, ele, diante da sua dor, ele começa a escrever. Ele começa a escrever algo, e as suas palavras, até hoje, são cantadas por nós. As suas palavras ali de dor, no momento de dor, de sofrimento, se tornaram o hino conhecido em português como o hino Sou Feliz, mas que em inglês o significado é um tanto diferente. Na estrofe da música ele fala: está tudo bem com minha alma, está tudo bem com a minha alma. Imagina aquele homem experimentando aquele momento de dor diante do sofrimento da perca de sua família, de suas filhas, e ele escreve: está tudo bem com a minha alma. Uma das estrofes ele diz: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou, está tudo bem com a minha alma. O que levou esse homem a escrever essas palavras num momento de dor? Certamente era a sua esperança, a esperança que ele tinha de que seus filhos estavam com Deus, na promessa de Deus, na promessa, na palavra de Deus. Era a sua fé na promessa e em Deus que fez as promessas, que mantinham o seu coração, a alegria do seu coração, que ele poderia dizer: está tudo bem com a minha alma, apesar de toda a tribulação, está tudo bem com a minha alma. Talvez ele não tinha todas as respostas para suas perguntas, a gente não sabe o que se passou na cabeça daquele homem naquela situação, mas uma coisa ele sabia: ele era amado por Deus. Cristo na cruz era a prova do amor de Deus por ele e por sua família. Quando situações adversas te atingirem, quando talvez a dúvida sobre a bondade de Deus bater na porta do seu coração, quando tribulações, situações adversas, más notícias te alcançarem, lembre da cruz. Lembre da cruz. Lembre do amor de Deus por nós. E lembre-se que se Deus não poupou o seu próprio Filho, seu único Filho, seu Filho Santo, mas antes o entregou por nós, pecadores,
homens vis, maus como nós, o que mais Ele não nos daria? Portanto, meu irmão, minha irmã, alegre-se, alegrem-se, igreja do Senhor, alegrem-se na esperança, alegre na certeza de que nós temos, na certeza de que temos uma herança incorruptível, que está guardada para todos aqueles que estão em Cristo. A Bíblia fala que nós somos cordeiros com Cristo. E saiba que a esperança futura que nós temos, ela nos enche o nosso coração no nosso hoje. Eu não sei com que você está lutando, talvez você esteja lutando com a sua falta de esperança nesses dias. Peça para que o Senhor te dê olhos espirituais. Fale, Senhor, me dê olhos espirituais. Me dê uma visão não somente do aqui e do agora, mas me faça enxergar, me faça lembrar de que eu sou forasteiro, peregrino nessa terra, que eu tenho uma herança incorruptível, prometida pelo Senhor, guardada pelo Senhor, uma esperança que é viva. Ela é viva. Portanto, eu posso me alegrar hoje. Eu posso me alegrar hoje diante das circunstâncias. Eu queria orar com você nesse momento. Eu queria que você, aonde você está, no dia que você está ouvindo, que você colocasse o seu coração diante do Senhor. Talvez a desesperança que está no seu coração, e se lembrasse de todas essas palavras e orasse comigo nesse momento, para que o Senhor alegre o seu coração com a esperança que nós temos no Evangelho. Feche seus olhos, ore comigo. Senhor, nós vivemos dias maus sobre a face da terra, Pai. Nós vivemos dias difíceis. Nós vivemos dias, Deus, onde muitas vezes a esperança parece que ela se esvai dos nossos dedos, mas nós nos lembramos hoje, Deus, de que nós temos uma esperança para essa vida e que vai para além dessa vida. A esperança que nós temos, ela é viva, ela é incorruptível, ela é eterna, ela está guardada nos céus. E essa esperança molda o nosso viver hoje. Por isso nós queremos nos alegrar hoje, Pai. Por isso nós queremos nos alegrar, mesmo que más notícias nos atinjam. Nós nos alegramos na esperança que temos no Senhor. Fortaleça cada irmão, fortaleça cada irmã que está lutando, talvez nesses dias, com a sua fé, que talvez tenha se perguntado, aonde está o Senhor? Que eles possam se lembrar que o Senhor esteve naquela cruz e ressuscitou para que a nossa esperança fosse viva, que o Senhor entregou o próprio Filho por nós. O que mais o Senhor não nos daria? Fortalece a nossa fé, guarda o nosso coração, Pai, que a nossa esperança seja ativa e que nós possamos ser embaixadores do Senhor nesses dias, Deus, nesse mundo. Somos portadores da esperança, portadores da alegria, portadores de boas notícias, Deus. Usa-nos, Deus, para compartilhar essa esperança com as pessoas ao nosso redor. Usa-nos para compartilhar essa esperança com aqueles que estão sem esperança, Pai. Nós oramos assim, nós pedimos assim, te agradecemos pela esperança que habita no nosso coração. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém.